presidente da República publicou no seu Twitter um vídeo onde uma aluna questiona a opinião de uma professora em sala de aula. Isso reacendeu a polêmica sobre a gravação e publicação de vídeos em ambiente escolar. Para falar sobre esse tema, o Na Ordem do Dia recebe o Dr. Luiz Augusto Durso, advogado criminalista e especialista em cybercrimes. Olá, doutor, tudo bom? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui esclarecendo esses pontos tão importantes para toda a população, em especial aos alunos e aos professores. Com certeza, nós que agradecemos a sua participação. Doutor, o atual ministro da Educação afirmou que é direito dos alunos filmar o professor em sala de aula. Para esclarecer essa polêmica, pode ou não pode gravar o professor? Em regra, não. Sempre parte da premissa que não se pode gravar a aula. E por que isso? Primeiro, nós temos a questão do contrato. Isso é uma prestação de serviço de ensino que está acordada entre os pais dos alunos e os professores, e a escola. Então, quando o contrato dessa prestação não prevê a autorização, você parte da premissa que não pode gravar aquela aula. Outra situação é o direito do professor. Primeiro, ele tem a liberdade de cátedra. Ele pode ensinar e pode dar a sua opinião, até protegido pela liberdade de expressão, dois princípios constitucionais. Segundo, ele tem direito à imagem. Então, o aluno não pode simplesmente gravar essa aula e pôr na internet, postar na internet, porque ele também feriria aí o direito à imagem do professor. Além do direito autoral. A aula é uma produção deste professor que estuda aquela matéria e produz essa aula. E aí ele está também protegido pela lei de direitos autorais, que em seu artigo 29 traz exatamente essa previsão de que para se gravar, você precisa da autorização expressa. Ou seja, para os alunos gravarem a aula, o professor tem que autorizar ou a escola nesse contrato com os pais. Já o Escola Sem Partido apoiou a gravação se baseando num documento do ECA, que é o artigo 53, que diz: é direito dos pais ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas pedagógicas. Há conflito no que diz a Constituição nesse caso? Quando o ECA traz este acompanhamento dos pais para entender e saberem, terem ciência do que está ensinando na escola, é quase um acordo entre a escola e os pais do que será ensinado. Só que aí o legislador não quis cercear o direito do professor de expressar uma opinião, mesmo que política. Então, quando nós analisamos o ECA e a Constituição Federal, não há um conflito direto. Claro, os pais e a escola vão meio que determinar esta grade para entender o que será estudado e ensinado nessa escola. Mas não há qualquer censura dos pais sentarem na sala de aula e acompanharem se o professor está dando, por exemplo, opiniões políticas, até porque aí ele estaria exercendo seu direito de liberdade de expressão. O ECA não traz essa proibição e os pais acompanham. Claro, se a criança ou o adolescente trouxer a informação que supostamente é um abuso, o professor está tentando doutrinar crianças, os pais podem reclamar à coordenação. Eles não devem pedir para que seus filhos filmem a aula. Eles devem sim estar na escola, junto à coordenação, para fazer esta reclamação e a escola fazer o controle se seus professores estão ou não cometendo essa suposta irregularidade. Mas, em tese, não há conflito. A Constituição é clara sobre o direito de cátedra, sobre o direito de expressão, e o ECA traz essa previsão para que os pais também saibam o que será ensinado aos seus filhos, e eles têm total direito de retirar seu filho. Quando os pais levam o seu filho para o colégio, a opção é dos pais. Se eles estão insatisfeitos com o tipo de ensino que é feito naquele colégio, se não for ilícito, claro, basta trocar o colégio. Se for ilícito, aí sim caberia medidas judiciais. Doutor, e na posição contrária, é permitido um professor gravar um aluno em sala de aula, de repente, por se defender de uma agressão verbal, ou até mesmo física, né, em casos extremos, como a gente vê que acontece bastante por aí, né? A previsão de se filmar qualquer coisa dentro do ambiente de sala de aula é permitido tanto aos professores como aos alunos em caso para se produzir prova de algum crime, de algum ilícito. Aí sim, o professor pode filmar os alunos e os alunos poderiam filmar este professor em caso de crime. Então, eles, para produzir esta prova, filmam e levam esta prova ao judiciário.
Não postam na internet. Porque se esse professor usar uma prova de um ilícito e põe na internet com o objetivo, por exemplo, de difamar esta criança ou eventualmente sua família, ele também comete crime. Então, o objetivo desta gravação tem que ser muito claro, a ponto dele filmar e postar, utilizar no judiciário, e não simplesmente postar isso, a não ser que seja como uma denúncia e que deixe muito claro sua finalidade. Não pode deturpar a produção desta prova. Inclusive, num caso, né, independente se for aluno ou professor, filma alguma agressão dentro do ambiente escolar. Aí acaba postando na rede social, hoje em dia compartilhado inúmeras vezes esse vídeo, né? Tem como saber de onde que se originou? E essa pessoa, ela pode ser punida? Se o objetivo dessa postagem for, por exemplo, difamatória, e aí pode ser o aluno difamando o professor, ou vice-versa, é totalmente possível identificar quem postou, aquela primeira pessoa que postou, porque normalmente esses vídeos têm um alto índice de compartilhamento, mas é possível, por investigação, descobrir a primeira pessoa que postou esse conteúdo e com a sua identificação, mesmo com a utilização de perfil falso, é possível identificar e com a sua identificação será sim tomadas medidas e ele poderá tanto responder no âmbito criminal por algum crime contra a honra, crime de injúria, difamação, eventualmente crime de calúnia, e no âmbito civil, se ingressar com a ação, ele deveria ou deve ressarcir um dano à imagem, um dano moral que sofrer aquele indivíduo filmado e viralizado este vídeo nas redes sociais. E aproveitando, o senhor falou bastante sobre a liberdade de cátedra, né? Dá para explicar melhor para a gente o que seria, né, esse conceito? E afinal, o que diz a lei sobre o professor emitir opiniões pessoais dentro da sala de aula? Bom, a Constituição traz 2 princípios que são aplicados a esta modalidade. No 206 da Constituição Federal, traz exatamente esse princípio do direito de cátedra. Ele pode ensinar, aprender e dar opiniões em sala de aula. É a pluralidade de ideias. Então, nós não podemos cercear este professor de dar a sua opinião. Ele pode sim, e aí está este princípio, além da liberdade de expressão, que também é um princípio constitucional. Então, ele expressar uma opinião, ele está protegido por este princípio, esses 2 princípios da Constituição, e não deve, de maneira alguma, ser cerceado. Um professor pode ter uma opinião política de um lado partidário e o outro, na próxima aula, ter outra. Ele pode dar essa opinião. E isto não deve ser, de maneira alguma, proibido, cerceado, está protegido pela Constituição Federal e o direito de cátedra é exatamente isso. A pluralidade de ideias e o direito de ensinar e aprender. Bom, doutor, por hoje é só. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, foi um prazer estar aqui e continuamos sempre a debater temas tão importantes e esclarecer que o professor está lá apenas para trazer um conteúdo para os seus alunos e os alunos para aprender. Não devemos deturpar o instituto dessas escolas que é tão importante para o Brasil. É isso aí, perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Essas informações foram relevantes para você? Deixe seu comentário, aproveite para dar um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.